Olá, meu nome é Igor de Bastos e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi várias pessoas com dificuldades com projetos que foram criados em versões anteriores do Delphi e migraram para uma versão mais recente e começaram a ter problemas estranhos, problemas diferentes, umas falhas aqui, umas falhas ali que não entendi o porquê. Isso obviamente é culpa de uma migração direta, onde você só copia a pasta e abre no novo Delphi achando que tudo vai funcionar. Beleza. Esse vídeo, o foco dele é para esse tipo de situação, onde você migrou o seu projeto de uma versão anterior para uma versão nova, mas também pode ser uma solução para um projeto que do nada deu um problema. Se adicionou alguma coisa nele, ele parou de compilar, por exemplo, para iOS ou para o Android do nada e você não sabe o que foi. E como eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que testar é: testa um projeto novo, vai lá e cria file, new project, um blank application mesmo, e se funcionar, algum problema no seu projeto. Então, tipo, isso aqui seria um teste. Se você migrar o seu projeto para um projeto novo, mesmo na mesma versão, será que ele vai estar funcionando? Porque no projeto novo funciona, mas meu projeto não funciona. Talvez isso vai limpar aqueles lixos do seu projeto e vai fazer com que ele funcione. Então vamos aqui começar nossa aula. E então aqui eu criei um projeto, né, chamado aqui Exchanging Delphi Version, que é mudando a versão do Delphi. E esse projeto ele foi criado, por exemplo, na versão 10.3.1 e agora eu quero migrar ele para essa versão atual que nós estamos rodando aqui, que é a 10.3.3, ou para a versão de hoje, né, mais atual, que seria a 10.4.2. A primeira coisa que você tem que fazer, e não importa para qual versão que vai ser, a primeira coisa que você vai ter que fazer é um backup. Tá? Vou fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V na pasta do meu projeto inteiro que está envolvido ali. Se for um projeto com uma pasta com mais projetos e se for interferir neles, faça um backup da pasta inteira que você está fazendo. Então nós temos aqui o backup da nossa pasta e esse aqui é nosso projeto. Ok. Depois de feito o backup, nós já podemos começar o processo de migração, que é o que? Vamos fazer aqui um new multi-device application, blank application. Você vai realmente criar um projeto novo. Vai ser um projeto novo do zero. Então nós acabamos de criar um projeto aqui. Se a gente vier aqui no View Source, a gente pode ver que nós temos as informações desse projeto novo, né, que está salvo aqui como Unity 1 e tudo mais. Eu vou remover então aqui, ó, essa Unity 1 que ele criou automático. Eu não quero isso no nosso projeto novo, não quero. Eu vou fazer, quando eu vier aqui então, aqui no project, no nosso source, eu posso ver que ele não tem mais informação da Unity 1. Eu vou então salvar o nosso projeto. Onde eu vou salvar o nosso projeto? Na mesma pasta onde o seu projeto antigo estava. Aqui no nosso caso no teste, Exchanging Delphi, e ele está aqui. Esse aqui é nosso projeto antigo, que é o projeto que eu estou migrando da versão antiga para essa atual. E eu vou colocar um nome novo nele. É exatamente o nome do meu projeto, 2, que pretende diferenciar do nome anterior, porque eu quero manter aquela informação ali, aqueles arquivos do projeto 1, mas ele vai ter um novo nome, projeto 2. Ok. E salvei ele. Então ele está salvo com o projeto 2, mas ele não tem nada. Ele não tem nada aqui pra gente. O que a gente vai fazer? Vamos abrir outro Delphi. Beleza, com outro Delphi aberto, a gente vai abrir aquele mesmo projeto antigo. O que está lá na pasta do Exchange em Delphi mesmo. Ele chama projeto 1. Esse cara aqui que eu vou abrir. Por que eu vou abrir esse cara? Porque ele tem todas as configurações que eu preciso colocar no projeto novo. E é por isso que eu tenho que abrir ele. Então quando eu abrir ele aqui, a primeira coisa que eu vou copiar é o quê? Vou vir aqui no Project, View Source. Porque esse cara aqui, quando você abrir ele vai ter toda a estrutura de units que você tem ali de dependência. Então aqui no caso do nosso projeto antigo tem o quê? A Unity 2 de dependência, que é um controller lá de Unity 2. Se a gente for ver aqui no nosso projeto novo, ele não tem porra nenhuma. Eu vou fazer o que então? Eu vou vir aqui desde esse end até o use aqui e vou copiar toda essa estrutura. Por que eu não posso copiar o Program Project 1? Porque o nome do nosso projeto aqui, ele é diferente. Ele é Project 2. Ele tem o nome do seu projeto e 2. E vou substituir só o que eu copiei. Do use até o end. Vou substituir aqui e vou salvar. Por que isso aqui vai funcionar? Porque o nosso projeto 2 está exatamente na mesma pasta aqui do nosso projeto antigo. Nosso projeto novo aqui, projeto 2, e o nosso projeto antigo, projeto 1. A lógica é que ele siga a mesma estrutura de pasta aqui das nossas dependências. Se ele está no mesmo lugar, a regra de dependência ali vai ser exatamente a mesma. Vai funcionar perfeito. Ok, depois de copiar nosso source, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é o nosso Options. Eu vou vir aqui no Project, Options. Com Options aberto, eu vou replicar todas as configurações que eu fiz no projeto antigo para o projeto novo. Eu vou replicar. Então a mesma coisa eu vou vir aqui no projeto 2. Vou dar aqui abrir o Options. E vamos começar a migração. Preste atenção de que aqui, ó, projeto 1 e projeto 2, ele tem que ser feito do projeto 1 para o projeto 2, não o inverso, tá? E aqui no projeto 1, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir todas as dependências. Aqui é um ponto importante, tá? Você
tem que conhecer o seu projeto. Você tem que saber o que o seu projeto depende, o que ele está usando, quais são as configurações. Ninguém mais vai saber disso. Se você não tem uma documentação escrita do que ele está usando, faça. Tá? Escreva a documentação de todos os pontos que ele usa, de todas as dependências que ele precisa e tudo mais, para que você não se perca, para que você não falte alguma coisa. Porque, por exemplo, eu tenho muito costume de usar o Delphi Compiler aqui, o Conditionals, né? Porque eu crio as minhas condições, e também o Search Path. Eu coloco os paths aqui, em vez de usar ifdef lá no Search, eu normalmente coloco aqui para a gente usar no Search Path. E se você não sabe, por exemplo, quais outras configurações tem, você tem que saber. Você tem que documentar isso, ele tem que estar documentado para você não se perder. Porque aqui, começando pelo Delphi Compiler, já tem umas configurações aqui. E aqui no Compile, a gente vai ter o que? Por exemplo, de forma rápida, pensando aqui, a gente vai ter no Android 64 bits, vai ter provavelmente isso aqui marcado. O Android App Bundle File, né, para carregar ele. Então você vai ter que fazer isso no projeto 2. Então você vai bater o olho aqui, tá, ele tem o True aqui, ele tem as configurações aqui das condições e o Search Path. Vou lá no projeto 2, vou aqui no Compiler, coloco aqui as condições, coloco aqui o Search Path e lembre-se sempre de trabalhar com o All Configurations. Para quê? Para quando você alterar aqui, ele replicar no Debug e no Release. Então você não vai precisar ficar pensando em qual versão você está. Então coloca aqui no Conditions e o Search Path está tranquilo. Aí você vem aqui no Compile e replica exatamente as configurações que você colocou lá no projeto antigo para o projeto novo. Obviamente marcando aqui o All Configurations. A mesma coisa aqui para o iOS, tá? A gente vai vir aqui no Users Permission. No Android aqui marcando All Configurations, vai colocar exatamente as configurações do projeto antigo, que está aqui. Projeto antigo Users Permission, vou marcar lá All Configuration, o Android, vou ver tudo que está marcado e vou replicar exatamente igual o que está aqui. Se você tiver uma documentação, você não precisa ficar batendo o olho, você vai exatamente onde você está. O Forms a mesma coisa, vou lá no Service a mesma coisa. Organiza aqui a configuração que está rodando e replica da versão antiga para a nova. Vem na version if e faz a mesma coisa. Vem no provision e faz a mesma coisa. Replica da versão antiga para a versão nova e etc. Faz isso aqui no Options do seu projeto. Beleza, depois de feito isso aqui no Options do seu projeto, está tudo igual. Você replicou tudo para o projeto novo. A próxima etapa é o Deployment. Você vem aqui em Project Deployment. Você tem aqui várias configurações para serem feitas. Lembrando que foque no All Configurations para a configuração que você precisa. Porque ele já vai aplicar na versão que você quer. Aqui a gente não tem nada. Quando você começar a fazer essa migração, o projeto novo que você colocou aqui não vai ter nada. Por que não vai ter nada? E se a gente for ver aqui, por exemplo, um projeto antigo para o Android, ele já tem alguma coisa. Por quê? Porque ele está compilado. A gente compilou, ele carregou, criou todas as dependências lá. E aí quando você vier aqui, não vai ter nada. O que a gente vai fazer? Como a gente trabalhou aqui no Icons também, porque a gente replicou lá os ícones, né, que estavam no Android para o novo projeto, para esse projeto 2 aqui, para esse projeto novo. Aqui já vai estar todos os seus ícones. A primeira vez que a gente compilar, ele vai criar isso aqui. Mas acontece o seguinte, isso aqui ele trabalha com... principalmente no Android, no iOS ele trabalha com outros XMLs, aqui no Android ele trabalha com o Manifest Template, que é o que? Lá na pasta do nosso projeto, essa aqui é a pasta do nosso projeto, e nós temos aqui as informações do projeto antigo e as informações do projeto novo, a gente vai perceber que tem o Android Manifest Template XML, que é o que? É o Manifest Template da versão anterior do Delphi que ele criou. Então lá no 10.3.1, que onde o projeto foi criado, na versão qualquer que você rodou ele criou o Manifest Template. Você vai fazer o que? Backup. Fazer um backup para ele aqui, porque essa aqui é a versão que estava rodando na antiga. Então vou vir aqui já fiz toda a configuração aqui do nosso projeto 2, lá do nosso Options, já repliquei tudo que tinha para replicar. Vou vir aqui, vou marcar 64 aqui e vou dar um build. Beleza, depois do build finalizado, a gente acabou de dar o build, depois do build finalizado, se você abrir de novo o Deployments aqui, ele já tem aqui algumas informações no Android 64, a gente já pode ver aqui projeto 2, já carregou alguma coisa aqui. Por quê? Porque ele pega todas as informações que você colocar lá no Options e gera essas informações aqui. Você mudou lá o Splash Screen, os ícones, as permissões, etc. E vai colocar todas as dependências dele aqui. Colocando aqui, se a gente for lá na pasta do nosso projeto, a gente vai ver que ele criou um novo arquivo manifest. O que você vai fazer? Botão direito no projeto novo aqui, vamos editar ele para ver aqui as informações. Vou minimizar aqui e vou lá no antigo. Vou fazer a mesma coisa, abrir aqui. Agora é a hora de replicar as alterações do manifest antigo para o novo. Acontece que às vezes você tem algumas configurações
tipo de, você tem lá ADS, porque é propaganda, você tem, sei lá, algum serviço específico, você tem que inserir outras informações aqui no seu XML. Você vai pegar essas informações e vai replicar para cá. Pode acontecer de que essas regras que você implementou no manifesto antigo, elas mudaram de padrão para essas novas versões do Android. Então você vai ter que ter um cuidado aqui nessa hora. Você replica, mas obviamente você vai fazer seus testes lá depois para ver se está rodando tudo certinho. Se não estiver rodando certinho, você vai ter que focar e descobrir qual que é a configuração correta. Beleza, vim aqui no meu manifesto template antigo e migrei para o manifesto template novo. Migrei tudo, tá tudo certo, ok. Beleza, volto lá para o meu projeto 2 e agora eu vou começar a adicionar os arquivos. Você tem arquivo de fonte, você tem arquivo de imagem que você pode ter feito, sei lá, colocado aqui em um remote path diferente. Você tem arquivo, às vezes, né, eu não recomendo isso, mas você está ali carregando o banco de dados via deployment ali para rodar no seu APK e está tudo configurado aqui no deployment. Você vai fazer o que? A mesma coisa, vem aqui, vai lá, escolhe a sua fonte, adiciona, está adicionada, vem aqui, muda o remote path dela para ela ir para a pasta correta, etc. Vai lá, adiciona o banco de dados, coloca o remote path correto. O projeto 2 aqui, para as configurações que você colocou manualmente, tem que ser exatamente iguais ao do projeto 1, porque quando você compilar isso aqui vai dar problema. A mesma regra funciona para o iOS. Quando você vier aqui e marcar aqui o iOS 64 bits, o início vai estar vazio, mas quando você compilar ele para 64 bits aqui, ele vai gerar aqui para a gente algumas informações e obviamente ele vai criar alguns arquivos e algumas pastas aqui. Se os seus arquivos do projeto antigo eles têm alteração, você teve que fazer alguma alteração manual, você vai ter que fazer uma alteração manual nos arquivos do projeto novo. Novamente, pode ser que os padrões dos arquivos para os SDKs antigos, que era da versão do seu Delphi, não estão mais nesse padrão para as versões do SDK novos. Então você tem que fazer o que? Você vai obviamente replicar, vai testar. Se der problema, você vai ter que olhar ali o que está rolando, o que está acontecendo. Então aqui nós já fizemos o que? Nós criamos um projeto novo, nós replicamos ali o source, nós replicamos ali o options, nós replicamos os XMLs, né, que no caso para Android e para iOS vão ser diferentes, mas nós replicamos isso, replicamos o deployment. Então todos os pontos já estão como se fosse um projeto novo. Agora você testa. Você vai lá e vai compilar e testar e verificar as configurações. É basicamente assim que se faz a migração das versões antigas às versões novas, ou sei lá, criar o projeto novo só para limpar os lixos que foram criados no decorrer dos anos e etc. Depois dessas configurações que obviamente não são fáceis, o seu projeto provavelmente deve estar funcionando agora e lembre-se sempre de documentar. Documente tudo, porque quando você for fazer isso de novo, você só vai na documentação e anota as coisas novas que você deve fazer para que ele funcione as novas versões do Delphi. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que essa dica tenha dado certo no seu contexto. Obrigado e até uma próxima aula.